Sobre ela, disse Lígia Fagundes Telles, uma escritora de linguagem e imaginação. Mulher de olhos observadores e ternos, dona de uma boca de pouco falar e doce sorrir. Suspensa na saudade de algo guardado num tempo ainda não alcançado, ou talvez já vivido, repousa na suavidade melancólica. Cearense nascida na praia de Iracema, criada no sertão de Brasília, foi no Rio e em São Paulo que se revelou para a literatura. Uma escritora sem fronteiras, sejam elas de tempo, espaço, linguagem ou imaginação. Essa é Ana Miranda. O labirinto, eu acho que é uma ideia que percorre todos os escritores, Eu acho que, você vê o labirinto borgiano, né? É uma ideia que é muito relacionada à mente humana, e o romancista vai muito em viagens por dentro da mente. Muito novinha, eu acho que eu tinha 4 ou 5 anos, eu já estava morando no Ceará. Eu nasci ali na praia de Iracema. Nós tínhamos uma casa muito bonita, eram os chamados bangalôs, com coqueirais em volta, o mar ali na frente. E eu acho que eu já estava gostando daquela casa. Eu tinha toda uma vida ali, o nosso quintal, né, aquela experiência do espaço e tudo. E meu pai foi convidado para construção de Brasília, porque ele era engenheiro. Então ele acreditou piamente naquela ideia de Brasília e foi para Brasília em 1956. Mas ainda não havia nem casa, nem escola, não havia nada, e nós fomos para o Rio de Janeiro. Então foi a primeira ruptura na minha vida. Sonhei com Brasília. Brasília era um deserto de lobos uivando e uma lua vermelha no céu. No meu sonho havia portas em todos os lados. Acordei de madrugada e fui olhar pela janela o mar de Fortaleza, as estrelas, os coqueiros. Filha, olha, vamos levar o quadro da sala como lembrança. Assim, a gente nunca vai esquecer o nosso passado. O quadro era uma praia com coqueiros e uma cabana. E quando eu olhava para aquela pintura, eu pensava que ali era o meu verdadeiro lugar. Ana era uma menina tão calada, reservada. Pequenina foi levada da casa na praia de Iracema para o Rio de Janeiro, depois para Brasília. Talvez por isso eu vivo uma existência de exílio no interior de mim mesma. Minha travessia é uma só, sempre em busca do meu lugar no mundo. No Rio de Janeiro, nós recebemos a notícia de que nossa casa estava pronta e fomos para Brasília. E a ida para Brasília foi, tanto para mim como para minha irmã, a Marlu e Miranda, fundamental na nossa percepção de mundo, na nossa formação, porque Brasília tinha primeiro um clima de brasilidade, de grande esperança no país, né? O país era a coroa, né? Era a flor.
Todos acreditavam, havia realmente uma crença, uma fé muito grande naquele trabalho que estava sendo feito ali. Se não houvesse, não teria sido realizado, né? Nós tivemos um sistema educacional fantástico, porque as nossas escolas eram formuladas pelo Darcy Ribeiro e pelo Anísio Teixeira. Então, nós tínhamos de manhã a escola classe, onde nós tínhamos as matérias português, matemática, história, geografia, etc. E de tarde a escola parque, que era o paraíso para as duas menininhas artistas, porque tanto eu como a Marlu, desde pequenas, nós tínhamos uma relação com a arte. Isso causou um desenvolvimento da minha consciência que não é organizado. Às vezes eu penso que o meu universo, mesmo o universo da palavra, ele é selvagem. Quer dizer, não há um trabalho de limitação, né, do uso da palavra. O trabalho sempre foi no sentido da abertura, né, de todas as portas para que as palavras possam encontrar seus caminhos e transcendências e possibilidades e dentro de uma liberdade. Um dia ela disse: mãe, eu descobri, o meu país é a palavra, é a imaginação. Mas eu não era digna de entrar na literatura, a divina literatura. Eu era só uma menina de vidro. As portas, para mim, não estavam abertas. Quem disse que não? Quem é você? Teu condutor. Tu não querias a literatura? Eu te levo. Vamos. Só que antes, não te esquece de uma coisa. Ao partir na travessia desse labirinto, deixa aqui toda a esperança. Eu tenho um caderno de estudos de criança e é interessante que esse caderno tem uma página onde há duas mãos desenhadas e umas linhas para se escrever uma frase. Então eu colori essas duas mãos, cada uma com um padrão completamente diferente do que é a realidade de uma mão. Quer dizer, eu fiz uma leitura imaginativa das possibilidades das mãos, sabe? E nas linhas eu escrevi: eu tenho duas mãos. E parece que essa frase, que é uma frase muito singela de uma criança, na verdade é uma frase profética, como se eu estivesse demarcando as linhas da minha vida. Porque durante toda a minha vida eu trabalhei com a mão da escrita e a mão do desenho. E a mão do desenho é a mão que pensa, ela trabalha sozinha. E a mão da escrita é a mão que é comandada pela mente, quer dizer, do pensamento, da racionalidade, não é? E isso me acompanhou sempre. Eu acho que foi no dia que eu revi esse desenho, né, que ficou muito claro isso para mim. Clássicos apresenta. A minha formação em Brasília foi toda voltada para as artes. E apesar de eu ter todo esse trabalho de escrita, eu nunca fui preparada conscientemente para ser uma escritora. Eu fui preparada por mim mesma, pela minha família, pela sociedade, para ser uma artista plástica, para desenhar. E quando eu fiz o meu teste de aptidão, deu para letras. E eu achei um absurdo isso. Eu achei que aquele teste não valia nada. E eu não tinha consciência da minha aptidão para letras. Aquilo era apenas algo da minha intimidade. Como é que aquilo poderia sair assim, né, num teste vocacional? Quando eu cheguei no Rio, que eu fui mostrar os meus desenhos para o Roberto Magalhães, e ele me disse essa frase, ele disse: os seus desenhos são muito literários. Você precisa se libertar da trama que existe no seu desenho para ser puramente plástica.
quando eu desenho aquela mulher que está na capa do Dias e Dias, que é uma mulher, um rosto de uma mulher com um barco na cabeça, né, que eu sempre desenhei, desde pequenininha eu desenhava um rosto feminino com algo saindo da cabeça. Então, quando eu desenho isso, já é um comentário literário. Mas a minha vida sempre foi assim. Mesmo quando eu tinha outras experiências, e eu tive muitas experiências no campo das artes, talvez eu tenha experimentado todas as artes, né? Eu fiz cerâmica, eu fiz xilogravura, eu fiz teatro, eu trabalhei em cinema, em várias áreas do cinema, né? Tudo eu experimentava, tudo que a vida me oferecia, eu aproveitava. A vida da Ana jamais se desenhou em linha reta. Admiro tanto Marluí, minha irmã. Para ela foi sempre tudo tão claro, sempre tão fiel à música. Ana desenhava, cantava, tocava, interpretava, escrevia poesias, sempre entregue aos chamados do mundo. Na vida de Ana couberam muitas vidas. Talvez por isso tenha chegado à literatura. Amor, traição, ciúme, ódio, sinas. Para mim foi um alívio descobrir nas páginas dos livros que havia no mundo seres capazes de gestos mais irracionais que os meus. Isso incendiou a sua imaginação. E só muito tempo depois é que eu compreendi que tudo aquilo que eu fazia pensando apenas que me divertia, na verdade, me construía. Tanto eu como a Marluí, desde pequenas, nós tínhamos uma relação com a arte, sabe? Ela sempre a música. E eu tinha uma aptidão assim para fabulação muito grande. A Marluí até me diz, eu não me lembro disso, mas ela me diz que quando nós íamos dormir, nós ficávamos conversando e ela contava histórias que tinham acontecido realmente na vida dela, mas que eu contava histórias inventadas. Essa possibilidade de recriação do mundo era muito importante para mim. A recriação do mundo, a recriação de mim mesma, porque o processo literário é um processo construtivo. À medida que eu fui mergulhando no trabalho da palavra, que eu tinha sempre essas duas mãos, a mão do desenho, a mão da palavra. À medida que eu fui me apaixonando e me entregando cada vez mais à palavra, e a palavra com a sua força, foi me tomando, eu fui sentindo a possibilidade de uma construção e como um desenvolvimento de um lado mais racional, porque eu sempre tive uma intuição muito mais forte do que uma racionalidade. Minha mãe, ela tem uma sensibilidade artística, ela gosta de poesia, ela tem um hábito muito bonito de fazer anagramas. Quando ela conhece uma pessoa, ela faz um anagrama, com as letrinhas, faz uma poesia. Ela bordava poesias em pano e comprava muitos livros para nós, numa época que não havia acesso aos livros, mas ela conseguia. Por exemplo, ela nos deu aquela coleção Os Melhores Contos, então os melhores contos poloneses, os melhores contos tchecos, os melhores contos franceses, os melhores contos russos. Minha filha escolheu ser escritora. Vive tão afastada do mundo, como se estivesse em outro tempo, um tempo perdido. Minha mãe adorava bailes. Ela usava brinco de pérolas, colar de ouro, pintava as unhas, se enrolava num chale e saía com meu pai. E a casa ficava só, escura, vazia. E eu ficava com medo que eles não voltassem nunca mais. Tinha medo da solidão. Mas ser livre não é frequentemente ser só? Acreditava que ao escrever encontraria outras pessoas, outras vidas, outros mundos. Mas acabei encontrando sempre somente a mim mesma.